suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nele. Olá, bom dia! Bom dia, irmãs, bom dia, queridas ouvintes. 6 de janeiro, graças a Deus. Mais um programa Mães Amorosas para vocês. Iniciando com provérbios, palavras de sabedoria. Graças a Deus, até aqui nos tem trazido o Senhor com saúde, paz. Principalmente saúde para servir o Senhor. Doente, não podemos servi-lo, né? Mas o Senhor nos tem agraciado com saúde, com paz, com a sua palavra. E vamos lá para o provérbio de hoje, que fala assim: mas o que me deu ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. O título: Vida ou Morte. Esse texto é uma reflexão do livro Dias Mais Sábios. Autor Pedro Dong, editora Árvore da Vida. Quando o Senhor introduziu o seu povo na boa terra para possuí-la, pronunciou a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29. O mesmo ocorre conosco hoje. Cada dia Deus põe diante de nós escolhas a serem feitas. Vida ou morte, bem ou mal, bênção ou maldição. Através da sua palavra, ele sempre indica a melhor decisão. Se escolhermos dar-lhe ouvidos, andar em seus caminhos e guardar seus mandamentos, ele nos fará prosperar e nos abençoará. Porém, se o coração do homem se desviar, não quiser dar ouvido ao Senhor, for seduzido, se inclinar a outros deuses e os servir, certamente perecerá. Moisés instou: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora, irmãs, qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje, irmãs? Vida ou morte, bênção ou maldição, bem ou mal? Que possamos dar ouvidos ao que o Senhor nos diz. Esse é o caminho para uma vida abençoada. Amém? A nossa escolha é amar o Senhor, buscar o Senhor todos os dias, tornar o Senhor como nossa primazia em nossas vidas. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Arleide Duarte. Bom dia, amadas irmãs, bom dia. Jesus é o Senhor, aleluia, por esse Jesus maravilhoso. Estamos aqui hoje, amadas, para mais um rico desfrute do alimento diário que tem por título Reconectados a Cristo. Reconectados a Cristo. Hoje, terça-feira, semana 4. Senhor Jesus. A leitura bíblica está em Gênesis 1:28a. Também 5:21 e o versículo 24. Josué 14, 10 e 11.
2 Coríntios 4, 16 e Efésios 1, 9 e 10. E o versículo para ler com oração está em Efésios 1, 22, 23, que fala: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Amém. Título de hoje: o cumprimento da ordem de Deus ao homem. O cumprimento da ordem de Deus ao homem. A genealogia, iniciada em Gênesis capítulo 5 e completada em Lucas capítulo 3, chega até Cristo Jesus. Ele, sendo homem, cumprirá a responsabilidade que Deus deu ao homem, de não apenas multiplicar-se e encher a terra, mas também sujeitá-la. Gênesis 1, 28a. A descrição da descendência de Adão segue um padrão. Fulano gerou um filho, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Ou seja, nasce, gera, vive e morre. Cumpre apenas a função de ser fecundo, de multiplicar e encher a terra, mas não a de sujeitar e dominar a criação. O cumprimento dessa parte caberá a Cristo. Por isso, essa genealogia só faz sentido porque chega até Ele. O homem por si só não conseguiria cumprir essa missão. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo gerou a igreja. Agora, Ele conta com nossa cooperação no cumprimento da segunda parte da incumbência de Deus. Hoje somos trabalhadores da última hora, chamados a cooperar com o Senhor para fazer com que Cristo encabece todas as coisas. Efésios 1, 9 e 10. Ele já está no terceiro céu e todas as coisas já estão debaixo de seus pés, mas ainda não totalmente sujeitas a Ele. Cabe a nós, nos tempos do fim, cooperar com o Senhor nessa missão. A genealogia de Adão revela a efemeridade da vida humana. Nasce, vive e morre. Depois da queda, todo homem tornou-se pecador, preso a essa rotina passageira. Mas Deus trouxe esperança, mostrando no exemplo de Enoque que se o homem andar com Deus, essa história pode ser diferente. A rotina humana sem Cristo é vazia. Nascer, gerar, viver e morrer. Esse ciclo revela um velho homem, marcado pelo pecado, carregando a semente diabólica introduzida desde a queda. Muitos vivem sem entender o propósito da existência, sem saber por que nasceram ou por que Deus criou o homem. Mas tudo mudou com a vinda de Cristo. Quando ele veio, a vida humana ganhou sentido. Na cruz, nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ao crer, somos unidos à sua morte e ressuscitamos com ele. Hoje podemos andar em novidade de vida. Agora vivemos como um novo homem, não mais presos àquele ciclo sem esperança. Nosso corpo exterior envelhece, mas o homem interior se renova diariamente pela palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 16. Quem vive apenas pelo velho homem envelhece em desânimo e desesperança. Em contrapartida, quem anda com Deus se fortalece interiormente pela palavra, imergindo nela, inculcando-a no coração e praticando a câmara de energização. A aparência pode envelhecer, mas interiormente há vigor,
pois não vivemos presos a uma rotina sem propósito. Josué 14, 10 e 11. Nossa vida tem sentido porque andamos com Deus. No gráfico, ao final deste dia, que mostra a genealogia de Adão até Abraão, encontramos Enoque. Você sabe, porque ele mostra que nossa vida não precisa ser uma rotina entediante, porque Enoque é o único da genealogia de Gênesis 5 que não morreu. Ele nasceu, gerou, viveu, andou com Deus e foi levado por ele. Gênesis 5, 21 a 24. Ser como os demais, que apenas nascem, vivem e morrem, não tem sentido. O sucesso profissional, financeiro ou a conquista de bens não preenche o vazio de uma vida sem Deus. Mesmo que alguém acumule todo o patrimônio do mundo, se sua vida se resume em nascer, viver e morrer, de nada vale. Por isso Deus nos está convocando, especialmente os que estão na faixa etária dos valentes de Davi, entre 30 e 49 anos de idade. Não faz sentido que nossa vida se resuma a sermos grandes homens de negócio ou a acumularmos patrimônio na terra. Precisamos aproveitar cada dia para andarmos com Deus, vivendo continuamente em sua presença, até que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Bom dia a todos. Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, queridas irmãs, bom dia. Bom dia a todas as nossas irmãs cooperadoras do programa Mais Amorosas. Graças ao Senhor, nesta terça-feira, dia 6 de janeiro, nós estamos desfrutando da palavra do Senhor. Temos um voto ao Senhor de ler a Bíblia esse ano mais uma vez, né? Algumas irmãs já estão com a gente há alguns anos aí, né? Estamos já no 8º ano de leitura bíblica anual, né? Então, quero convidar você, se você ainda não fez o voto, faça. Você vai ver que o Senhor vai te ajudar, né, a cumprir esse voto. Reserve um tempo de qualidade com o Senhor, né? Para que você possa orar um pouquinho, né, ler. As leituras não são muito longas, né? Então, você consegue sim cumprir. E nós estamos aqui para seguirmos juntas. Se você não consegue ler sozinha, vem aqui com a gente e nós vamos ler com você. E nós vamos ler juntas a palavra do Senhor, vem? Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez para desfrutarmos do Senhor. Ó Senhor Jesus, que a tua palavra possa entrar dentro de nós, fazer morada no nosso coração, que ela possa estar armazenada na nossa alma, para que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra que já está dentro de nós. Obrigada, Senhor, que essa palavra de hoje seja de muito desfrute para todas nós. Amém! Jesus é o Senhor! Amém, amadas irmãs? Nós paramos ontem no capítulo 13, versículo 4, e hoje nós vamos dar continuidade. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 13 de Gênesis, versículo 5, né? Abrão e Ló se separam. Versículo 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos dos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro.
Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus promete a Abrão a terra de Canaã. Versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elezar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir até El-Pará, que estão junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Ló é preso, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram.
Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Melquisedeque abençoa Abrão. Versículo 17. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Anel, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Deus faz uma aliança com Abrão. Capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E o Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque à medida da iniquidade dos amorreus,
ainda não se encheu. Versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigerseus e dos jebuseus. Agora vamos às notas, né? Logo no comecinho do capítulo 13, né? Nos versículos 6 especialmente, que houve uma contenda entre os pastores de Abrão e de Ló, porque eram meses secos de verão, e a terra ao redor de Betel e Ai estava muito seca para tamanha quantidade de rebanhos e pessoas. Para permanecerem na área, Abrão e Ló teriam de se afastar, porque não daria para os dois ficarem no mesmo lugar com tanto gado e com tantos escravos. Então houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Nota 13:8. Abrão acalmou a situação de tensão que tinha azedado o relacionamento entre ele próprio e seu sobrinho, e entre os seus pastores. Uma vez que eles eram irmãos e estavam rodeados por muitos grupos que não tinham quaisquer motivos para lhes serem amistosos, né? Era importante que eles fizessem um acordo, né? Então, note que no versículo 8 é mencionado que quem habitava aquela terra? Eles habitavam entre os cananeus e os ferezeus, que não eram amistosos. Então, era muito bom que eles entrassem em um acordo, né, para que não tivessem problemas maiores, né? Então, Abrão compreendeu que a única maneira de pôr fim à controvérsia era a separação deles. Como membro mais velho e cabeça da clã, ele deveria ter sido o primeiro a escolher a região na qual viveria, certo? Ele era mais velho e também ele era o primeiro da clã, né? Ele tinha seus direitos ali, né? Porém, Abrão graciosamente passou a escolha para Ló. Então, eu sempre ganho nessa passagem aqui, que quando ele fala para Ló escolher para onde ele quer ir, e Abrão se coloca nas mãos do Senhor, não é verdade? Ele não quis usar o seu direito de escolher primeiro. E então, Ló escolhe o lugar mais desejável da terra, a planície, né? Os lugares bonitos ali. E porque aquela área que ele escolheu era bem regada, era tão próspera aquela região, isso antes do Senhor destruir, né, Sodoma e Gomorra. Nota 13, 14 e 15. Quando Abrão deu parte de Canaã para Ló no acordo que ofereceu terra por amor à paz, tal pacto ameaçou o cumprimento da antiga promessa a Abrão, no capítulo 12, versículo 7. Todavia, as promessas de Deus não podiam ser frustradas pelos atos de Abrão. Apesar do compromisso de Abrão com Ló, o Senhor mesmo daria a Abrão toda a terra que ele estava vendo, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. E mais ainda, Canaã também haveria de pertencer à semente de Abrão, ou seja, a sua descendência. Contudo, a descendência de Ló não seria deixada sem território. Seus filhos, Moabe e Ami,
seriam os fundadores de Moabe e Amon, nações a leste da terra prometida a Abrão. O Senhor, na sua justiça, né, também dá a parte da herança para Ló. Além da terra, o Senhor prometeu a Abrão uma semente, uma descendência tão numerosa que não se podia contar. Visto que Abrão tinha mais de 75 anos de idade e ainda não possuía filhos no tempo em que o Senhor lhe falara, essa promessa divina era particularmente surpreendente. 75 anos ele já tinha idade avançada, e Sara também, né? Mas Abrão creu no que o Senhor falou para ele. Nota 14:1. A prosperidade do vale do baixo rio Jordão atraiu não somente Ló, mas também chamou a atenção de 4 reis asiáticos que estavam centenas de quilômetros ao norte e a leste. Os reis asiáticos do norte provavelmente fizeram guerra contra os povos do sul, do Vale do Jordão, a fim de controlar uma rota de comércio, o caminho dos reis no território da atual Jordânia, bem como o suprimento de alimentos. Os gêneros alimentícios ali produzidos seriam particularmente úteis para os exércitos em sua marcha para o Egito, ou combatendo outras nações da região. Nota 14:4. Por 12 anos, os 5 reis mencionados aqui, do Vale do Jordão, serviram a Quedorlaomer. Eles pagavam impostos anuais para ele. Nota 5:7. Quedorlaomer não podia montar uma imediata resposta militar à região, tendo juntado, no entanto, uma coalizão de reis na primavera, conduziu as tropas na direção sul, pelo caminho dos reis, para subjugar as rebeldes cidades-estado. Entre aquelas conquistadas estavam Asterote e Carnaim. Saveh-Kiriataim, provavelmente próximo à antiga cidade moabita de Kiriataim. El-Parã, na antiga Edom, ele seguiu para Eumispate, Cádiz, ao norte do deserto do Sinai, e Azazon-Tamar, em Gedi. O campo de batalha, com seus muitos poços de betume, mostrou-se mais perigoso do que o inimigo. A leitura literal do texto hebraico afirma: os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram e caíram ali, implicando que os 2 reis caíram nos poços de betume. Após a luta dos 5 reis contra 4 reis, os 4 reis que venceram pegaram Ló, que habitava em Sodoma, e o prenderam. Então, um fugitivo vai avisar Abrão de que seu sobrinho foi preso. Nota 14:15. Armando um ataque noturno de surpresa, Abrão deu a vantagem a seus combatentes, que estavam em menor número. Apanhada, desprevenida, a coalizão de invasores fugiu apressadamente em uma rota de caravana até Obá, à esquerda de Damasco. Nota 17. O rei de Sodoma, que aparentemente sobrevivera à sua queda no poço de betume, juntou-se ao grupo de Abrão no Vale de Saveh, provavelmente situado justamente a leste de Jerusalém. Nota 14:18. Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, tinha 2 títulos. Ele era rei de Salém, literalmente quer dizer rei da paz, sendo um outro nome para a vizinha Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão considerou Melquisedeque, que é a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote, como uma pessoa que exercia o ofício sacerdotal da parte de Deus, porquanto
Ele equiparou o título Deus Altíssimo com o Senhor, no versículo 22. O escritor de Hebreus traçou paralelos importantes entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Jesus é o supremo rei da justiça e paz, e o sumo sacerdote ideal que ofereceu o supremo sacrifício que foi suficiente para sempre pelos pecados do mundo inteiro. Então, Abraão se encontra com esse Melquisedeque. E quando Melquisedeque abençoa Abraão, ele estava executando aquela que se tornaria a principal função tradicional dos sacerdotes. Referência para você, número 6, 23, Deuteronômio 10, 8. Abraão foi abençoado em o nome do Deus Altíssimo, a quem ele confessou ser Criador dos céus e da terra. Então, aqui, Melquisedeque era superior a Abraão, né? Então, ele abençoa Abraão. E Abraão lhe dá dízimos. Em uma construção que se assemelhou à sua bênção para Abraão, Melquisedeque também bendisse o Deus Altíssimo por causa dos atos salvadores que ele realizou. O sacerdote delicadamente lembrou Abraão de que sua recente vitória foi realmente obra de Deus. Ele estava com 318 homens, foi lutar com 4 reis poderosos, que já tinham vencido 5 reis. Então, quem deu essa vitória para Abraão? O próprio Deus, né? O Senhor entregou os inimigos a Abraão. O primeiro ato registrado de dízimo ocorreu neste episódio, quando Abraão deu ao sacerdote o dízimo do saque que ele conquistara dos reis mesopotâmicos. O dízimo de Abraão antecipa o dízimo de Israel a Deus. Então, aqui teve o primeiro dízimo, né? E também, muito interessante aqui, né? Esse sacerdote é sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, né? E Paulo, no livro de Hebreus, equipara Melquisedeque a Jesus Cristo, ou seja, esse Melquisedeque representa o próprio Senhor Jesus como sacerdote. Porque o Senhor, Jesus não poderia ser sacerdote porque ele não é da linhagem de Levi, né? Mas ele é nosso sacerdote segundo Melquisedeque. Nota 15:1. Após tudo que aconteceu, a guerra, o resgate de Ló, o encontro de Abraão com Melquisedeque, aparece o Senhor para falar com ele em uma visão. Nota 15:1. O papel de Abraão como um profeta é mostrado aqui. A visão era um dos meios normais. O outro era o sonho pelo qual o Senhor revelava a sua palavra às pessoas. Isso está em Números 12, versículo 6. O único outro patriarca que é dito ter recebido uma visão foi Jacó, em Gênesis, capítulo 46, versículo 2. O conteúdo da visão inclui uma ordem, não temas. Uma segurança, eu sou o seu escudo. E uma promessa, tua recompensa será infinitamente grande. Nem a proteção de Deus, nem a sua recompensa parecia importante para o idoso Abraão. Porque o que ele queria mesmo era um filho, um herdeiro, né? Então, ele diz, Senhor, eu vou ter tudo isso, e o meu herdeiro? Vai ser o servo Eliezer, que nasceu na minha casa? Então, o Senhor diz para ele, não, o seu herdeiro nascerá de você. Então, o Senhor faz essa promessa para ele, né? E no versículo 6, nós temos essa nota aqui. Velho e sem filhos, Abraão creu no Senhor. Isto é, ele afirmou que Deus é fidedigno, e o Eterno lhe creditou isto por justiça. Ou seja,
Ele julgou ou considerou que Abraão estava à altura do padrão, isto é, conformou-se à norma. A fé de Abraão, a graciosa resposta de Deus a ela, serviram de paradigma para a experiência cristã em 3 diferentes livros: Romanos, Gálatas e Tiago. São muitas notas, né? Eu acho que eu peguei as principais aqui para passar para vocês, né? Então, o Senhor faz essa promessa para Abraão, que ele vai ter esse filho, que vai ser o seu herdeiro, né? E que a sua descendência será tão numerosa, né? Como as estrelas do céu, como o pó da terra, né? Então, amadas, nós vamos ficar por aqui, porque a gente não tem tempo mais para compartilhar as notas, tá certo? A irmã Line dá continuidade com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. E amanhã a gente retorna com Gênesis para você. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais. Olá, bom dia, irmã Vera. Mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de programa Mais Amorosas. Hoje, 6 de janeiro, graças a Deus. A irmã já leu Gênesis, primeira parte da leitura. E agora vamos continuar com a leitura bíblica e vamos ler Salmos capítulo 6, Provérbios capítulo 1, versículos 29 até o 33. E vamos ler também hoje o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 27 até 48. Iniciando a leitura com Salmos. Vamos lá? Oração em tempo de angústia. Salmo de Davi. 6, versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Senhor Jesus. Versículo 8. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante cobertos de vergonha. Amém? Esses inimigos podem ser retirados de nós quando clamamos, orando, e como Davi fez aqui, orar e esperar. Esperar só no Senhor. Existem vários tipos de inimigo, pode ser os pensamentos, pode ser o que nós falamos, pode ser os inimigos físicos mesmo, né? Mas o pior inimigo é as coisas que a gente não vê, são os verdadeiros inimigos. Que a Bíblia fala no Novo Testamento que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as potestades do ar. Esses são os nossos inimigos. Então, invocando o nome do Senhor, orando, clamando, o Senhor com certeza expulsará esses inimigos diante de nós. Amém. Agora vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 29 até o 33. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos
por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então vamos dar ouvidos ao Senhor para andarmos seguras, sem temer o mal. Amém, irmãs? Agora vamos para Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 27. Ontem começamos a ler o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças. Foi lido também sobre sal e luz. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O ensino a respeito da lei. Hoje vamos ler ensino a respeito do adultério, ensino a respeito do divórcio. Tudo isso o Senhor Jesus nos ensina e se preocupou em falar lá no Sermão do Monte. Bom, continuando a leitura, fala aqui, versículo 27, 5:27. Ensina a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ensina a respeito do divórcio. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O ensino agora é a respeito dos juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Agora o ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que eu leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Agora, o amor aos inimigos. Senhor Jesus, quanto ensinamento, viu? Que o Senhor nos dê um coração para seguir esse Sermão do Monte. Senhor Jesus, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é
que estão fazendo demais, não é verdade? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Nada. Os gentios também não fazem o mesmo? Senhor Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém? Não é difícil, não é impossível nós cumprir tudo isso aqui, se a gente estiver em Cristo, se a gente estiver no Espírito, andando e vivendo com Deus. Nada para Deus é impossível. Nada, 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 nada. Amém. Até amanhã com a leitura bíblica. E bom dia para todos vocês. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus.